Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um livro que está disponível no Kindle Unlimited chamado A Herdeira do Caos. Nesse livro a gente acompanha principalmente a história da Anya, que é filha adotiva do Grande Rei. O Grande Rei acabou assumindo o lugar do seu sobrinho, porque o sobrinho dele era muito vaidoso, muito estrategista, enfim, e aparentemente muito maldoso. Ele matou o próprio irmão e o pai também, com 14 anos, meio que para assumir o trono. Então, como todos tinham muito medo do que ele faria quando ele assumisse, eles usaram a idade dele como uma desculpa para deixar ele afastado do trono. E o Oliver, que é o pai da Anya, né, o grande rei, assumiu o reino por um tempo. Só que o objetivo dele sempre foi realmente impedir que o Benjamin assumisse, né, justamente por eles terem medo do que ele faria com o povo se ele assumisse a coroa. E muitos anos se passam. Um dia, o Benjamin agenda uma visita e todos ficam com muito medo, com muito receio do que vai acontecer por causa disso. Na verdade, essa visita do Benjamin foi uma invasão. Ele usou esse artifício para roubar a coroa. Ele acaba matando o rei, matando a rainha, só que a princesa Anya, consegue fugir. Ela é salva pelos conjuradores. Conjuradores são pessoas que têm acesso à magia. Então, assim, nesse reino, no contexto do livro, todos têm muita raiva, têm muito medo dos conjuradores, do que eles podem fazer. Então eles são perseguidos, são torturados, são massacrados, porque há 400 anos atrás os conjuradores mataram o grande rei daquela época, o rei Tamal. Então, quando a Anya é resgatada pelos conjuradores durante o ataque do Benjamin, ela fica com muito medo e tudo mais, porque ela pensa que realmente o verdadeiro inimigo são eles. Só que eles levam ela para a cidade escondida que eles têm na floresta, que é um lugar onde eles podem viver em paz. E eles vêm vivendo naquela cidade na floresta há mais de 400 anos, que foi quando eles foram banidos e se tornaram inimigos do reino. Todas as criaturas com alguma magia. E a Anya descobre que, na verdade, aquilo era um plano do Benjamin para que ele pudesse usurpar a coroa. Que eles resgataram ela realmente, porque se eles não tivessem levado ela, ela também teria sido morta, entende? Então, assim, é uma história que traz todo um conceito de magia, mas também tem toda uma questão, assim, no contexto mesmo, de preconceito, de medo do desconhecido, porque foram 400 anos que se passaram desde a morte daquele rei, que as pessoas pensaram que eram os conjuradores que tinham matado ele, que a culpa era deles, quando na verdade foi aquele rei que, querendo a magia, querendo o controle desse poder para si, que fez uma emboscada e se fingiu não, mas tipo, se passou por morto, por atacado, para fazer com que esse preconceito ficasse por todo esse tempo. E quando a Anya vai para essa cidade, ela descobre que o Benjamin quer fazer a mesma coisa. Ele quer matar todos os conjuradores, ele quer acabar com o controle da magia e manter tudo isso para ele. Então, assim, ela começa a se preparar para lutar contra o Benjamin, para acabar com isso, e ela começa a conhecer mais a história do reino dela. Ela descobre mais sobre as bruxas, sobre como antes deste desentendimento não, mas deste meio que golpe que teve há 400 anos atrás, as bruxas eram consideradas como deusas, elas eram vistas como alguém que abençoava, que ajudava o povo, e que foi aquele rei que teve essa, como eu posso falar, que teve inveja, que teve essa gana de ter esse poder só para ele, que acabou construindo toda essa imagem, todo esse preconceito que ficou arraigado naquele povo por todo esse tempo. Só que assim,
é uma história muito legal, tipo, muito bem desenvolvida, sabe? Com vários plot twists interessantes, assim, mesmo o epílogo. Gente, o epílogo ele acaba surpreendendo você, porque, tipo, todo aquele vilão que você tinha construído, todo aquele ódio, aquele medo que você vai desenvolvendo no decorrer da leitura, sabe? Ele acaba mostrando que não era nada daquilo. Então, tipo assim, foi um livro que foi um pouquinho longo para ler, tipo, eu achei ele um pouco, não vou dizer arrastado, mas um pouco complexo, mas é porque realmente tem todo um contexto, tem toda uma história. E logo após a batalha final, você acaba percebendo uma realidade completamente diferente. E toda a história tem dessas surpresas, sabe? Não fica entediante, não fica chato. Porque conforme você vai lendo, você vai vendo as coisas acontecendo, você vai entendendo o motivo de uma coisa que aconteceu lá atrás. E tudo isso torna a história mais envolvente, mais interessante. Então, assim, pra quem gosta de magia, meio que misturado com medieval e tal, e uma história assim realmente empolgante, com vários plot twists, vale muito a pena. E eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro e eu acho que realmente vale a pena conhecer ele. Ainda mais pra quem assina o Kindle, né? Porque ele faz parte da assinatura. Então, assim, espero que gostem e até mais, gente.